This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Olá, 1001 Crimers! Tudo bem com vocês? Aqui é a Fabi Marques e você deve estar se perguntando por que eu tô aqui de novo. Gente, a Bruna, como ela veio para São Paulo esse fim de semana, o que aconteceu? Esse fim de semana não, ela passou a semana aqui, a gente fez o encontro do 1001 Crimes, quem não foi perdeu, mas ela chegou muito cansada lá e aí já era dia de gravar, então a gente resolveu inverter a ordem. Então, essa semana sou eu aqui com um mini episódio que não ficou tão mini assim. E na sexta-feira sai o episódio mini normal. Mini não, episódio normal. É isso. Bom, eu tô super empolgada com o Halloween esse ano, porque Bolsonaro vai morrer. Porque eu vou passar o Halloween nos Estados Unidos pela primeira vez. E aí eu já tô, adiantando o Halloween na minha vida. E hoje eu vim falar de Halloween, como vocês já devem ter percebido. Eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu durante um Halloween. E assim, surreal, gente. Sério. Pesadíssimo, pesadíssimo. Esse caso, ele tem de tudo, gente. Ele tem desde um plot twist muito doido até uso da ciência e tem um medinhos no final. Enfim, sem mais enrolação, bora! No Halloween de 1981, a irmã Tadeia Benz foi encontrada morta no chão de seu quarto, no convento de São Francisco, em Amarillo, no Texas. No início, ela era uma freira, tá, gente? Eu tô falando irmã aqui, mas é pra vocês saberem, é uma freira católica. No início, as irmãs do convento, elas não entraram em contato com a polícia, porque elas acreditavam que ela só tinha caído da escada mesmo, e era isso, e morreu, sabe? Acontece, ela era idosa já. As outras irmãs do convento, elas envolveram o corpo da irmã Tadeia em um lençol e começaram a fazer ali os preparativos para o seu funeral. Eventualmente, elas perceberam que o vidro de uma das janelas do quarto estava quebrado. E aí isso fez com que elas achassem que a morte podia ser um pouco mais suspeita do que elas estavam imaginando. As irmãs então chamaram a polícia, falaram sobre a invasão, mas elas não mencionaram diretamente a morte da irmã Tadeia. Só que os oficiais, né, os policiais que estavam ali, eles ouviram elas comentando sobre isso. E aí eles foram investigar o corpo e descobriram que a irmã Tadeia, que era essa freira que tinha falecido, não tinha sido uma queda, mas que na verdade ela estava com vários ferimentos de múltiplas facadas. E ela também havia sido sexualmente abusada diversas vezes. Infelizmente, esse não foi o primeiro ataque a uma idosa nessa cidade, que chamava Amarillo, naquele ano. Na primavera de 1981, 10 outras mulheres idosas foram espancadas e estupradas na mesma área. Uma delas chegou a ser estrangulada até a morte. E aí, na mesma noite em que a irmã Tadeia foi morta, uma outra senhora idosa, que estava ali a poucos quarteirões do convento, foi estuprada e espancada até entrar em coma. E aí, quando ela acordou do coma, ela também não conseguia se lembrar nada sobre o ataque. Então, ela não tinha como identificar um agressor, né? Isso é muito comum, você perder a memória, assim, né? Antes de um trauma. Bom, seguindo uma pista inicial ali, eles chegaram até um adolescente de 17 anos, chamado Johnny Frank Garrett. Os policiais, eles diziam ter várias evidências ligando ele aos crimes, incluindo a faca usada no assassinato, que eles acreditavam ser a arma do crime, né? Eles também afirmaram ter encontrado pelos pubianos
e impressões digitais na cena do crime. E ainda foi visto... Algumas testemunhas disseram que ele tinha sido visto, esse jovem, o Johnny, fugindo do convento na noite do assassinato. A polícia já logo prendeu ele pelo estupro e assassinato da irmã Tadeia Benz. Então, ele acabou sendo condenado à morte. Ele manteve a sua inocência até o fim. E as suas palavras finais foram: eu gostaria de agradecer à minha família por me amar e cuidar de mim. O resto do mundo pode beijar minha bunda. Bom, até aqui, essa é a história que a mídia e a polícia contou na época. Mas agora eu vou te contar umas coisinhas que eles esqueceram de mencionar. Primeiro eu vou falar algumas coisas sobre o Johnny, tá? Quando ele tinha 12 anos de idade, ele era constantemente estuprado pelo seu padrasto, que também obrigava ele a se prostituir para um dos seus amigos. Vários, na verdade. E a partir dos 14 anos, ele foi forçado a realizar atos sexuais bizarros e participar de filmes homossexuais pornográficos caseiros. Ele foi apresentado pela primeira vez ao álcool e outras drogas por membros de sua família aos 10 anos de idade. E, posteriormente, ele se entregou ali a um sério abuso de várias substâncias que eram prejudiciais ao cérebro. Então, tinha ali diluente, anfetamina, qualquer coisa que ele pudesse usar, na verdade. O Johnny, ele também era espancado regularmente. E em uma ocasião ele foi colocado... fizeram ele colocar a mão na boca de um fogão que estava acesa, resultando ali em várias cicatrizes graves e uma queimadura horrorosa, né? Essas informações sobre a infância abusiva e os problemas de saúde mental do Johnny, elas não foram nunca disponibilizadas ao júri. Porque o que acontece? Ele também... diziam que ele tinha o QI muito baixo. E de acordo com 3 especialistas em saúde mental que examinaram ele entre 1986 e 1992, o Johnny ele apresentava muitos problemas de saúde mental. Ele era cronicamente psicótico, ele tinha danos cerebrais que eram resultado de vários ferimentos graves na cabeça que ele sofreu quando ele era criança. E um dos especialistas... ele até descreveu o caso falando que essa era uma das histórias mais virulentas de abuso e de negligência que ele já tinha encontrado na carreira dele em mais de 28 anos de prática. Bom, isso aqui é sobre o Johnny, né? A polícia, ela tava ali sofrendo muita pressão para encontrar logo o assassino, resolver o caso, bater o martelo. E a gente sabe que quando isso acontece, só dá merda, né? Então... temos aí vários exemplos, aí não consegue falar nenhum, né? Mas a gente tem ali o West Memphis 3, né? Que são o caso dos meninos de West Memphis, que eu fiz um especial de 3 episódios aqui no podcast. Teve o caso dos meninos do Central Park, né? Enfim, a gente sabe que quando a polícia tá na pressa, assim, principalmente naquela época... a gente sabe, né? Bom, agora vamos para os fatos do crime? Vamos lá, gente. Lembra que eu falei que a polícia seguiu uma pista inicial para chegar até o adolescente de 17 anos, o Johnny? Então, quer saber que pista foi essa? Foi um vidente da região. Pois é, gente. Um vidente que ele ligou pro jornal para dizer que ele tinha visto o assassino em um sonho e era um adolescente que morava ali perto do convento. Tipo assim, essa é a pista. Na falta de pistas, eles foram com essa. E aí, vocês lembram do papo lá dos pelos pubianos e impressões digitais? Então, também não é assim. Não tinha como afirmar que os pelos pubianos eram do Johnny. A única coisa que a polícia podia afirmar é que eles eram similares aos pelos de Johnny. E tipo assim, gente, todo mundo meio que tem um pentelho parecido, né? Não tinha teste de DNA, assim, na época, né? Não era tão prático quanto é hoje. E as impressões digitais, essas sim, realmente eram dele. Mas o Johnny, ele frequentava o convento. Ele não era muito estranho ali para as pessoas da região. E essas impressões digitais, na verdade, elas estavam só na janela.
Elas não estavam, gente, nem na arma do crime. E durante o interrogatório, o próprio Johnny, ele disse que ele estava bêbado e que ele tinha usado LSD. E um dia antes, ele tinha entrado dentro do convento para tentar roubar um aparelho de som. E naquele mesmo dia, ele também tinha entrado no convento para tentar roubar outras coisas. Mas eu vou falar mais sobre isso lá pra frente. Algumas pessoas, elas avistaram um outro homem pelas redondezas, um homem hispânico, e depois da polícia e da mídia fazer o circo, eles simplesmente esqueceram desse outro homem e focaram apenas no Johnny. Esse caso também, ele envolveu um patologista forense que ele vinha do oeste do Texas. Esse cara chamava Ralph Erdman. E na década de 80, ele foi acusado de falsificação de autópsia e adulteração de evidências. Então, descobriram que ele tinha omitido informações em cerca de 100 casos, gente. Tipo assim, o cara era o maior charlatão de todos, né? E agora, gente, vamos prestar muita atenção aqui, que é agora o plot twist. Agora que Estão prontos para passar raiva? Tá. No dia 8 de julho de 1981, os investigadores eles encontraram o corpo de uma idosa chamada Narnie Bryson. Ela estava na sua própria cama e ela tinha 77 anos e morava sozinha. Ela foi espancada, estuprada e estrangulada com um fio de telefone. A autópsia mostrou que ela sofreu vários ossos quebrados durante uma luta violenta. E a irmã Tadea, que era a freira do convento de São Francisco, e essa outra senhora, elas foram mortas com 3 meses de diferença de maneira semelhante. E assim, na mesma parte da cidade. As semelhanças, elas eram tão impressionantes que o promotor público, os detetives, estava todo mundo convencido de que o mesmo homem tinha matado as 2 mulheres ali. E assim, essa era uma opinião que eles davam publicamente, tipo, eles falaram isso aí na TV, enfim. Esse caso da senhora Narnie Bryson, ele ficou sem solução até 2004. Em 2004, um advogado chamado Jesse Quackenbush, ele foi contratado pela família para limpar o nome do Johnny. E aí ele conseguiu levantar mais questionamentos e evidências e mandou uma carta para a promotoria. E assim, eu não ia entrar nesses detalhes aqui, mas eu li a carta, que eu me empolguei, gente. E assim, vocês têm que saber tudo, porque é muita coisa. Eu vou ler pra vocês as evidências que ele trouxe nessa carta. Bom, eles encontraram fios de cabelo mais escuros do que os do Johnny e da irmã Tadea no lençol, na camisola, na boca e no corpo da vítima. Então, assim, tinha um outro cabelo ali, sabe? Uma outra prova que, assim, eu acho absurda essa daqui que eles ignoraram, mas tinha uma camiseta branca que tava suja de sangue, que eles achavam que era sangue da vítima, né? No pé da cama. Então, assim, como que você acha a camiseta do suposto criminoso, né? Porque se tá ali na cena do crime pode ser muito bem, né? E você simplesmente ignora. Eles também encontraram uma pegada não compatível com o sapato do Johnny, e essa pegada ela tava assim em cima dos vidros que tava no chão, embaixo da janela que tinha sido quebrada no momento da invasão. A faca que os policiais disseram ter sido a arma do crime, ela não tinha manchas de sangue, e o FBI mais tarde ainda confirmou que aquela não era a faca do crime, não era a arma do crime. Aliás, essa arma, ela era uma faca de manteiga. E o FBI também confirmou que nenhuma das facas encontradas na casa do Johnny poderiam ter sido usadas para cortar a rede de segurança que cobria a janela por onde o criminoso entrou, né? Bom, eles também ignoraram um pouco de sangue que tinha nas paredes e na porta da saída, né? Que poderia ser do invasor, possivelmente. Só que aí os promotores, o defensor público e os próprios advogados do Johnny, eles se recusaram a comparar esse sangue com o sangue do Johnny. E aí mais uma evidência é que impressões digitais desconhecidas
foram encontradas no quarto da irmã Thaddea. E essas impressões, elas nunca foram conectadas a nenhuma pessoa que tivesse acesso ao quarto dela. E aí também o FBI confirmou que nenhuma das pegadas do local do crime pertenciam ao Johnny. E, gente, tem mais, tá? Vocês estão com raiva já? Porque piora, tá? Nos dias 2, 4 e 6 de novembro, a polícia coletou fios de cabelo de 5 homens hispânicos que tinham cabelos e pelos pubianos similares àqueles que foram encontrados na cena do crime. Tipo assim, acharam e não testaram, não compararam, não fizeram nada. Nesses dias, logo após o assassinato da irmã Thaddea, a polícia também questionou ali os moradores dos arredores, né? Porque normal, trabalho de rotina, mas vários relataram que tinham visto um homem que ele agia de maneira suspeita e ele estava perto do convênio na noite do crime. Quando eles encontraram as impressões digitais do Johnny por todo o convento e questionaram, essa prova aqui é muito doida, gente. Eles disseram, eles questionaram o Johnny e ele falou assim, eu invadi porque eu queria roubar um rádio e eu queria roubar uns crucifixos. Ele chamou, inclusive, crucifixo de colar com cruz. Porque, tipo assim, gente, ele nem sabia o que era um crucifixo. Só que aí, os crucifixos, eles realmente estavam desaparecidos. E nesse mesmo dia, eles encontraram os crucifixos com o Johnny. E aí, além de tudo, tinha um garoto de 14 anos, que meio que era o parceiro ali do Johnny pra fazer esses pequenos roubos, que era testemunha, ele tava no dia, gente. Só que o que aconteceu? Ele confirmou isso no tribunal, só que o júri não tava presente. Aí aqui agora as duas cerejas do bolo são: um dos jurados era parente do juiz, e o primeiro advogado do Garrett, ele se retirou do caso porque o escritório da promotoria ofereceu um trabalho pra ele. Tipo assim, oi? Enfim, eu vou deixar o link da carta do advogado pra quem quiser ler. É um PDF curtinho e é muito bom, assim, gente, é muito foda. Bom, depois dessa carta, ainda no mesmo ano, eles pegaram a amostra de sangue desconhecido, né, da camiseta e do lençol e passaram pelo CODIS. O CODIS é aquele banco de dados de DNA, sabe? Que eu já falei aqui pra vocês, que todo mundo que comete um crime, enfim, fica fichado lá, né? É o banco de DNA do FBI. Vocês lembram, né? Bom, gente, quando eles passaram o DNA no CODIS, eles tiveram um retorno compatível. Era um imigrante cubano chamado Leôncio Pérez Rueda. E aí você se pergunta, né? Como que o DNA do Leôncio estava lá no sistema? Gente, o DNA dele foi retirado do lençol que estava embaixo da Narnie Bryson, que é aquela outra senhora que tinha sido assassinada na mesma época, ali 3 meses antes, que todo mundo achou que era a mesma pessoa. E aí, nessa hora, ninguém mais teve dúvida, né? Que era realmente o Leôncio e não o Johnny, o assassino. Esse cara, o Leôncio, ele nesse momento, ele cumpre uma pena de 45 anos de prisão pelo assassinato dessa senhora Bryson, que ele chegou a confessar. Só que quando ele foi questionado sobre o DNA dele e que estava presente lá na cena do crime do assassinato da irmã Thaddea, ele confessou que ele, em algum momento, assassinou e violentou uma freira no passado, mas ele disse também que não sabia quem era a irmã Thaddea, não sabia o nome da vítima. Bom, infelizmente, o Johnny, ele foi executado aos 28 anos no Texas, na unidade de Huntsville, em 11 de fevereiro de 1992, por injeção letal. A sua última refeição foi sorvete. Até hoje, o Leôncio Rueda, ele nunca foi acusado pelo assassinato da irmã Thaddea, e o Texas, ele parece menos que disposto, né, a admitir que mataram um homem inocente. Por isso, o Johnny Frank Garrett, ele nunca foi exonerado, nem póstumamente. O estado do Texas, ele foi muito criticado porque eles acabaram permitindo que um indivíduo que era
de 17 anos, um adolescente, fosse condenado à pena de morte e, além de tudo, eles executaram, primeiro que uma pessoa inocente, né? Mas também ele tinha distúrbios mentais, então a gente não tem certeza se ele sabe o que estava acontecendo ali naquela hora, entende? Enfim, vocês estão nervosos? Mas calma que agora vem os refrescos, tá? O advogado Jesse Quackenbush, né? Ele que escreveu essa carta aí que eu vou deixar pra vocês, ele conseguiu provar a inocência do Johnny. E aí ele também dirigiu um documentário sobre a sua vida e morte, né? E nesse documentário que chama The Last Word, que é algo como a última palavra ou as últimas palavras, eu não achei... Tipo assim, eu sei que tem na Amazon, mas não sei se tem na Amazon do Brasil. Eu procurei, mas não tinha disponível. Tava assim, tipo, não tá disponível no seu país, sabe? Bom, nesse documentário, o Jesse, que é o advogado, ele mostra uma carta que o Johnny escreveu meio que amaldiçoando todos aqueles que prejudicaram ele um pouco ali antes da sua morte. E aí, gente... várias pessoas envolvidas com a condenação do Johnny começaram a morrer, ou até vários infortúnios, sabe? Tipo, começou a acontecer um monte de coisa ruim. Então aqui eu vou falar pra vocês, ó. Um dos jurados, que chamava Novella Sumner, morreu alguns dias após o julgamento, depois de cair de uma escada. A filha de um outro jurado, né, que chamava Nathan Shackelford, ela foi acidentalmente baleada e morta. Alguns anos mais tarde, a irmã desse mesmo jurado foi morta por um motorista bêbado. O médico legista Ralph Erdman, que foi aquele lá que falsificou os relatórios da autópsia, ele perdeu a sua licença médica e foi enviado para a prisão. Eu achei essa daqui, mas eu acho que essa aqui não é maldição, porque eu acho que é uma coisa que acontece, mas... eu achei uma coincidência porque todos os advogados do Johnny morreram de câncer. Tinha uma outra testemunha que chamava Eugene Patterson, que foi encontrada morta no seu carro, mas não conseguiram descobrir a causa da morte. Um prisioneiro chamado Watley, que testemunhou contra o Johnny para ter uma sentença reduzida, cometeu suicídio logo após o julgamento. A professora da escola do Johnny, que chamava Carol Moore, ela testemunhou contra ele também e logo depois ela já se suicidou também. Danny Hill era o promotor público envolvido no caso, também cometeu suicídio e a filha dele também cometeu suicídio vários anos depois. Um outro dos advogados ali do Johnny, ele chamava Jeff Blackburn. Ele perdeu a sua esposa por suicídio e o seu filho, ele sofreu danos cerebrais permanentes quando ele foi acidentalmente trancado dentro de um carro quente. Então, embora pareça ter ali muita morte em torno do caso do Johnny, né? Tudo pode ser só uma coincidência e talvez o grande número de suicídio esteja ligado realmente à questão da inocência do Garrett, né? As pessoas que foram ali vítimas de suicídio, elas se sentiam culpadas, né, por condenar à morte um homem que, na verdade, podia ser inocente e que foi comprovado que sim, né, mas que, de qualquer forma, não merecia a morte, né. Principalmente, assim, o que eu percebo aqui é que ele foi morto devido a ser neuroatípico, sabe? Eu acho que é isso, né? A galera tem muito preconceito, enfim. É isso, gente. Eu ia contar a história do Halloween hoje. Tá até escrito já, mas senão isso aqui vai ficar com 2 horas e eu preciso trabalhar. E aí, vocês me contem aí o que vocês acharam dessa história. Se alguém achar o documentário, me manda o link. E até semana que vem. Um beijo. Tchau.